Psicast CPI. Eu me chamo Andressa Pereira. Eu me chamo Gabriela Paz e, gente, nós estamos no último episódio da primeira temporada do Psicast CPI. Esse podcast que foi feito com muito carinho, pensando em você, aluno, que está nesse processo de escolha da sua profissão. Trouxemos profissões maravilhosas e um pouco diferenciadas também para vocês. E hoje nós temos nossa última profissão e Não é por nada não, mas assim, a melhor de todas, né, Gabriela? Modéstia à parte. Brincadeira, gente, tá? Mas é incrível, né? E assim, como a Gabriela tá falando, é o nosso último episódio nesse ano. Ano que vem a gente vai trazer outras profissões. E assim, gente, a gente aprendeu muito com todas as pessoas que nós recebemos aqui. Foi um processo incrível. Nós, como psicólogas, também aprendemos muito, né, Gabriela? E hoje a gente tem um profissional maravilhoso. Eu não tenho muito o que falar dele, porque, enfim, foi meu professor, foi uma pessoa que me inspirou a escolher até a abordagem da psicologia que eu estudo hoje, tá? Dos meus pacientes. É uma pessoa que eu respeito bastante e hoje tenho certeza que ele vai trazer muito conteúdo bacana para apresentar para vocês. E sem mais delongas, hoje a gente está aqui com o professor psicólogo Danilo Camuri. Seja bem-vindo, Danilo. Muito Tudo bem obrigado. Com você? Tudo na paz. Agradeço mais o convite de vocês. Né? E saber que eu sou o último, né, entrevistado, assim, fechar com chave de ouro. Né? Justamente. Conversar bastante aí, mostrar para a turma, né, sobre o universo da psicologia, né? E sobre, né, esse caminho todo aí. Né? Eu estava fazendo as contas, esse ano eu fiz 20 anos de psicologia. E eu tenho 37. Ou seja, eu tenho mais anos de psicologia na minha vida do que fora da psicologia, né? Mas essa escolha eu fiz em 2002, né? Foi quando eu entrei na faculdade. Mas a gente vai conversando ao longo do caminho. Isso fica ligado aí, tá bom? Para você acompanhar toda essa trajetória. Danilo, assim, o nosso podcast ele é voltado não só para o aluno, também para os familiares. Porque a gente entende como psicólogo escolar que essa angústia, que eu já venho falando disso há muito tempo, não é só vivenciado pelos alunos, é também vivenciado pelas famílias, por todo o contexto escolar. Eu queria saber de você, sempre foi psicologia? Teve alguém que te inspirou? Como foi para a tua família? Porque, querendo ou não, você está falando quantos anos de formado dentro da psicologia? De formado são 15 anos. Pronto. Com a graduação fazem 20, né? Que são 5 anos a graduação. Até é bom avisar também, né? A graduação em psicologia dura 5 anos, isso, em média, né? Não sei se assim era no seu tempo, mas a gente observa que ainda hoje, em pleno 2022, a gente tem aquela tríade, né, de profissões, medicina, engenharia e direito. Naquela época, assim, como foi para a tua família? Eu quero psicologia. Como foi esse processo? Muito bem. É interessante, Andressa, sim, a sua pergunta, porque ao longo da graduação, né, todo semestre os professores perguntavam pra gente por que a gente escolheu psicologia. Na tua deve ter sido assim também, né? Todo semestre o pessoal pergunta por que a gente escolhe psicologia. E eu fui observando que a cada período ia mudando o que a gente dizia para os professores, né? E vai mudando também ao longo do tempo. Por quê? Porque a gente passa a ter mais autoconhecimento e passa a entender por que a gente fez certas escolhas, né? Então, para eu explicar por que eu escolhi a psicologia, eu preciso falar um pouquinho do Danilo, né? Como pessoa, né? Mais ou menos ali quando eu tinha uns 12 anos de idade, enfim, eu participava de um projeto social com a minha mãe, né? Que a gente distribuía sopa nas ruas para os vários mendigos, né? Que habitavam ali na praça, próximo da Praça da Bandeira, Praça João Luiz Ferreira. Então a gente ia, né, com muita gente. Daí eu já com 12 anos participava desse tipo de ação de cuidar das pessoas, né? E depois eu acho que aí eu fui para a igreja, né? Eu fui coroinha da igreja na cidade, depois fui para a Juventude Franciscana e a minha vida foi tocando essa parte de cuidar, né? De ajudar, enfim, de diálogos, né? Fui um cara que eu nunca tive muitas habilidades esportivas, né, ao longo da minha infância, né? Agora estou um pouquinho melhor, né? Mas sim. Quando eu era tipo 12, 13, 15, 16 anos, eu não sei, nunca aprendi a jogar bola, não tinha essas coisas assim. Então eu me voltava mais mesmo para a leitura, para os livros, né? Jogava, tentava, mas enfim, quem não joga muito bem, a galera sabe, vai jogar no gol, né? A pessoa bota ser goleiro. Ou diz assim, cara, tu vai ser o zagueiro e só atrapalha quem chegar aqui. E aí eu ficava jogando nessas posições. Aí eu acabei realmente me aproximando mais dessas questões do cuidado, enfim, né? Essas ações sempre me chamaram muito, né?
E aí eu estava um dia estudando no meu quarto, aí a minha tia Conceição, né? Maria da Conceição Camuri, ela entrou no meu quarto, estava estudando, né? Ela foi visitar a mamãe lá em casa. E ela disse: meu filho, você devia fazer psicologia. Aí eu olhei assim, né? Por que não? Porque você gosta muito de ajudar e de cuidar das pessoas. Acho que você é um bom psicólogo. Aí eu fiquei com ele na cabeça, né? Como você falou, na época o tripé era medicina, psicologia, medicina, direito e engenharia, né? E eu analisei esse cenário, pensei no que ela tinha me dito, enfim, nas minhas inclinações, entendeu? No meu próprio perfil, né? E não tão consciente como eu estou hoje, assim, mas na época mais ou menos consciente, assim, né, disso tudo, eu acabei fazendo a escolha, né? E essa escolha foi contra as expectativas de alguns familiares meus, né? Algumas pessoas apoiaram muito e outras pessoas não entendiam porque elas não sabiam nem o que era a psicologia, a função, né? Todo mundo tem uma experiência com dentista desde criança, com médicos, né? Com enfermeiros, com, né, várias profissões, mas com psicólogo naquela época não era como se é hoje, entendeu? Assim, as pessoas não tinham tanta experiência, né? Então teve esse ponto. Contudo, eu escolhi o que foi importante para mim naquele momento, entendeu? Experiência e também conhecimento sobre a área, né? Porque a psicologia hoje que está sendo mais falada, antes era muito... Psicólogo é coisa de doido, exatamente, estigmatizado. E não tinha realmente o entendimento de como que a psicologia pode ajudar, né? A gente via muito essa questão bem fechada. Como é que era a percepção da sua família para não te apoiar, né, nessa escolha? Eu lembrei uma história aqui, né? Uma vez uma pessoa da minha família disse assim, ela já era uma idosa e tal, não vou dizer quem é, enfim, né? Vai que ela escuta, né? Mas você sabe quem é, né? Você sabe quem é, né? Se for você sabe quem é. Meu filho, esse negócio de psicólogo é só pra saber da vida dos outros, né? Tudo é fofoqueiro. Aí eu pensei. A minha avó dizia que pra que você vai escolher psicologia? O psicólogo só faz pergunta. Ou então aquela classe, né? Coisa de doido. Mas eu escutava muito isso mais dos meus amigos na época, né? Dos meus colegas. Dos meus amigos de escola, assim, acho que só eu fiz psicologia. Dos meus amigos de infância, só eu. A maioria foi para realmente outras profissões, né? Especialmente direito, né? Era a grande onda lá em 2000, né? Era direito e realmente medicina, né? Eram muito procurados, né? Mas a psicologia já estava avançando ali também, né? Mas eles ficavam, por que tu escolher e tal, né? Falavam, não vai dar dinheiro, tu vai morrer de fome, né? Não vai dar, as pessoas não vão procurar, enfim, plano de saúde paga pouco, então não tinha uma referência do que poderia ser, né? E no meu caso eu não pensava exatamente nessas coisas, né? Porque como eu falei lá no começo da entrevista, eu venho da área do cuidado, né? De cuidar das pessoas. Então o meu interesse a priori não era uma questão financeira, né? Sim. E é porque eu era pobre, né? Bem pobre, né? Depois eu conto essa parte, né? Eu era bem pobre. Então eu tinha... Mas eu mesmo assim não tinha essa preocupação, entendeu? A minha preocupação era em fazer uma boa faculdade, entendeu? Era ser um bom aluno. Assim, esse era o grande ponto. E me dedicar muito. Né? Então eu tenho um ponto, né? Que até para a gente poder discutir, né? Que eu trabalho muito no consultório dos meus pacientes. Muitas vezes algumas pessoas têm uma necessidade muito grande de tomar atitudes que sejam validadas pelos outros. Sim. Que eu quero dizer, tipo, vou fazer isso se todo mundo aqui me apoiar. Se não me apoiar, então eu vou fazer alguma coisa para agradar essas pessoas e elas me apoiarem. Aí eu não recomendo isso para ninguém. Porque depois você vai chegar, né, seus 20 e poucos, 30 anos, 40 anos, arrependido, amargurado por ter feito escolhas para agradar pessoas e não a você mesmo. Porque as pessoas não vão deitar no seu travesseiro, as pessoas não vão viver sua vida, elas não vão passar o dia fazendo o que você vai fazer, no caso você não escolha o que você quer, entendeu? Você que vai aguentar todos os sapos, os problemas, os perrengues. Então você tem que fazer a escolha que seja para você, inclusive, né? Então naquele momento ali eu tinha muito isso, né? Eu tinha muito uma ideia de que eu deveria me movimentar, como até hoje, me movimentar pelo que é importante para mim, para as minhas escolhas, para as minhas habilidades, para o meu conceito de felicidade, para mim, entendeu? E obviamente isso às vezes pode entrar em discordância com algumas outras pessoas. E tá tudo bem.
né? O mundo é muito grande, né? Tem muitas possibilidades, né? O que eu acho interessante dos profissionais que a gente trouxe aqui, porque assim, a gente pensou em profissionais que têm um nome, né, que tem uma carreira assim até bem consolidada, que tem um certo sucesso na sua própria profissão. E a gente já trouxe educador físico. Não, a gente não trouxe só as profissões mais clássicas, né? A gente tentou trazer outros cenários para mostrar que existe a possibilidade de você ter sucesso em qualquer área que você escolha. E uma coisa que foi muito comum em todos os profissionais é o fato de não pensar unicamente na questão financeira, né? Não é nenhum ponto, ele pensa no processo de dedicação à profissão que ele está escolhendo, em ser um bom profissional, que aí o que vem é de consequência, né? Acho que foi uma coisa bem unânime que a gente percebeu. Interessante isso, interessante. E assim, dentro da escola a gente faz muito aconselhamento e a gente tem uma intimidade real com os alunos, então eles trazem muito dessa angústia, a gente compreende da melhor maneira possível. O que acontece com os alunos que a gente está escutando hoje, né? A angústia dele é escolher uma profissão. E eles falam muito sobre motivação, né? E a gente sempre tenta conversar com eles o seguinte: qual é o teu objetivo? Qual é o seu objetivo de vida? E às vezes eles, não é isso, mas qual é o teu objetivo de vida real? O que você quer ser? Onde você quer estar daqui a tanto tempo? Eu quero ter coisas, eu quero ter uma estabilidade. E aí eu retorno a pergunta novamente: qual é o seu objetivo? Onde você quer estar? E eles falam sobre felicidade, eles falam sobre muita coisa. E a gente sempre conversa com eles. A motivação nesse processo, ela não vai ter tanta influência. Sim. Porque você vai precisar primeiro escolher o teu objetivo, traçar todo o planejamento em cima disso, ter uma rotina e ter uma dedicação. Autoconhecimento é essencial para você saber suas habilidades e assim, ninguém vai viver a vida deles. Não tem como você se dedicar a algo que você não tem interesse. A vida é muito curta. O objetivo financeiro, ele não mantém a tua motivação no caminho. Nem a tua felicidade. Nem essa felicidade. Justamente. É clichê, mas é isso. É consequência do teu esforço, né? Mas é um processo, desculpa, bem interessante mesmo. Porque muita gente que eu conheço também que é bem sucedido nas suas áreas, vamos dizer assim, né? Eles realmente, a preocupação financeira é uma parte menor, né? Assim, em termos de profissão, né? Assim, a ideia é outra, né? Porque o que vai fazer a gente ter um certo destaque é justamente a nossa capacidade de entregar resultados, né? Então aí vamos pensar para esse ponto que você estava falando da escolha, né? Anteriormente, né? Tem um livro do Simon Sinek, né, que é americano, enfim, ele criou a teoria do Golden Circle, né, dos círculos dourados, né, o que, por quê, o que. Ele tem uma técnica muito interessante, né? Ele pede para que você pegue um pedaço de papel e trace uma linha no meio, né? Quem está assistindo aqui pode até fazer isso, né? Traça uma linha no meio. Na parte de cima você bota as memórias que você tem, que você repetiria ela várias vezes. Por exemplo, o seu amigo aqui, né? Quando eu estava no colégio, eu tinha uma professora de literatura chamada Francigilda, professora de literatura, e aí ela organizou uma peça de teatro lá no 4 de setembro, né? E aí eu fui participar dessa peça de teatro, a gente fez aula de teatro e tudo, e era sobre os poetas piauienses. Eu não me lembro o poeta que eu representei, se foi H. Dobal, foi, né? Eu não lembro exatamente qual foi o poeta, mas aí eu representei tudo, declamei poesias, e o teatro tinha umas 500 pessoas, né? Lotado, entendeu? Eu tava lá de terno e tal. Eu tinha o quê? Uns 13 anos, sei lá, 14 anos. 15, por aí. Não lembro exatamente a idade, né? Mas essa memória, por eu lembrando agora, eu gostaria de repetir ela várias vezes. Se eu tivesse que voltar para esse dia, eu voltaria várias vezes. E aí a estratégia é a seguinte: você pega e vai colocando várias memórias suas que você repetiria, como essa do meu teatro, e tem várias outras, né? Depois, na parte de baixo, você bota as coisas que você jamais repetiria. De jeito nenhum, de modo nenhum, que eu não voltaria nunca para esse lugar. E aí, o que ele diz? Que na hora que a gente começa a olhar para onde a gente jamais voltaria e onde a gente voltaria milhões de vezes, isso começa a dar um indicativo das nossas tendências e das nossas inclinações, entendeu? Então, por exemplo, para onde é que eu fui com essa questão do teatro, do palco lá? Fui ser professor.
Então, fui professor, palestrante, uma das minhas profissões, né? A partir da psicologia. Então, encaixa direitinho. Então, eu me senti, quando eu dou aula, quando eu dou palestra, eu me sinto completamente em casa. Fazendo o que eu estou vendo com vocês aqui é como estar em casa. Tipo, eu tô tranquilo. Estou sendo apenas eu mesmo. Eu não entendo que eu estou trabalhando, eu não entendo que eu estou me sacrificando. Não, eu entendo que eu estou apenas vivendo. Né? Porque para mim estar aqui é muito bom. E aí tem várias passagens da minha história que são mais ou menos assim, onde eu me sentia muito bem. Então, você pega o que você sente bem, que você tem habilidade, que deu certo, que você gostou, aí a partir daí você vai construindo para onde você vai. Entendeu? Aí tem uma profissão que às vezes vai mais próximo daquilo que você gosta bastante, entendeu? Isso é muito interessante. A gente tem um projeto que é o projeto de vida, né, no ensino médio. Então isso linka muito bem assim, o propósito do autoconhecimento. Eles fazem discussões e muito aluno se percebe ali, eu gostei disso daqui, eu gostei desse ponto, e vão se descobrindo. E é um processo assim muito bonito de se ver, mas é angustiante em todos os aspectos possíveis. Danilo, você escolheu psicologia. Como foi durante a graduação? Assim, como foi a tua graduação? O que você vivenciou assim, que você gostaria de compartilhar pra gente? Dá quase um livro. Dá quase um livro. Aí foi coisa demais. Então, ali eu comecei a graduação com 17 anos, né? Eu era muito jovem, né? Eu era o mais novo da turma, né? O Carlos Eduardo, grande, eu tenho que falar do Carlos Eduardo. Ele sempre fala de mim também, né? É quase como uma dupla sertaneja, né? Quase como o Bruno Marrone, Danilo e Carlos Eduardo. Ele tinha 18 na época, né? A diferença de idade da gente são, né, um dia. Nossa. Eu faço um dia, ele faz no outro. É um grande amigo meu padrinho de casamento, amigo, enfim, é uma história de 20 anos de amizade, né? E ali eu tinha 17 anos, eu era o mais novo da turma, né? Muita gente mais velha, já tinha pessoas vindo de uma graduação para a segunda graduação. É um curso que você tem uma carga de maturidade muito intensa. Então, por exemplo, né, assim, no meu primeiro ano, logo fui fazer estágio na APAE. Né? Na APAE trabalha com crianças com síndrome de Down, autistas e outras necessidades assim, especiais, educacionais especiais. Né? E eu trabalhava com as mães. Né? Então eu com 17, 18 anos de idade escutava histórias muito duras, né? de mães, né? que passavam situações muito difíceis. Muitos dos maridos abandonavam lá porque o filho tinha alguma necessidade mais de atenção, de cuidado, investimento elevado, vamos dizer assim, né? E muitos pais deixavam, então tinha um sofrimento muito grande dessas famílias, né? E ali eu com 17, 18 anos eu escutava tudo aquilo ali, né? E tinha que digerir aquilo ali e né, buscar dar um acolhimento, um suporte, entendeu? Então isso me fez amadurecer muito em pouco tempo, né? Então isso é um traço interessante da nossa profissão, entendeu? Ela traz um peso de amadurecimento muito grande porque você começa a escutar muitas histórias de vida e você precisa dar conta disso, tanto pessoalmente quanto de ajudar a pessoa. Logo depois eu fui para a Casa Mater, que eu já HTI, né? Lá eu trabalhava com pacientes com hemodiálise, né? Em sua maioria eram homens, né? Então, para quem está nos ouvindo, né? O processo de hemodiálise que tem dificuldade no pleno funcionamento dos rins, né? E precisa ficar durante 4 horas ligado a uma máquina onde todo o sangue vai ser filtrado por uma máquina. Geralmente os homens que fazem esse procedimento eles têm várias comorbidades. Uma delas é a hipotensão sexual e outros agravos assim também, depressão, enfim, ansiedade, alguns chegavam até surtava mesmo lá. Então a gente tinha que fazer muitas intervenções. Eu só tinha 19 anos, né? Em 19 anos e lidar com essas demandas todas, com esses pesos, né? As histórias, isso me fez amadurecer muito tempo, né? Então, logo cedo eu me tornei assim um cara mais maduro, né? Mais centrado, entendeu? Assim, para as dificuldades da vida, né? O meu movimento como estudante, né, assim, ele foi diferente, porque nesse meio tempo, né, assim, eu era muito pobre, como eu falei lá no começo, eu tinha muita dificuldade financeira, né? Então chegou um tempo que eu não tinha mais nem dinheiro para ir para a faculdade de ônibus, e eu pegava o amarelão, não sei se vocês conhecem. O amarelão passava 1h20 rodando em Teresina para ir para a faculdade. E aí, nesse caminho, né, eu comecei a ir de pé. Eu morava lá no Emílio Falcão, né, que pertinho da Maternidade Evangelista Rosa, ia lá para Santo Agostinho.
É longe, meu amigo. Chão. É chão, viu? E é de pé no sol quente. Aí de vez em quando passava um cristão que dava uma carona, né? Quando eu via alguém, balançava o braço, gritava, aí a pessoa parava, né? Tá apelido de caroneta. Os caras de palco pediam carona, né? Mas aí a gente ia indo, porque na minha cabeça isso não era um problema. Isso era apenas a minha vida. Eu não entendia isso, meu Deus, que lá. Não, é a vida e a gente vai passar e vamos. Processo. Eu não entendi isso como problema. Eu só seguia. Né? Eu era muito focado em cuidar das pessoas, em ajudar, em formar, enfim. E aí eu me dedicava muito. Eu passava o dia na Santo Agostinho, na universidade, né? Então, por exemplo, eu terminava de assistir minhas aulas, eu ia assistir palestras de outros cursos, assistia às vezes aulas em outros cursos, tinha aula de psicologia no jornalismo, aí o professor me chamava, eu ia assistir, entendeu? Tinha um professor que dava aula de psicologia jurídica no curso de Direito, na hora que assistia uma aula, eu ia. Né? Eu vivi muito a faculdade, eu passava muito tempo lá, eu tinha muita sede de conhecimento, até porque eu entendi que na minha condição assim, de quem está na pobreza, vamos dizer assim, né? Quem não tem recursos financeiros, é estudar mesmo, não tem muita onda não, é estudar, é sentar, é tempo de cadeira, você tem que sentar, estudar e construir bons relacionamentos, né? Para você ter, né, aprendizado com outras pessoas, a gente aprende com o outro, então você tem que ter network, né? e aprender com as pessoas que sabem mais, né? Isso a gente tem que ter essa humildade, entendeu? Então eu fui muito nessa linha, né? Chegou um momento, né, que como eu estudava na Santo Agostinho, não tinha mais recurso financeiro nenhum, e aí eu tive que trancar o curso. Eu já estava andando de pé, né? Aí acabou, foi tudo. Aí o que meus amigos fizeram? Meus amigos fizeram o Danilo Esperança. Você sabia dessa história? Não sabia essa história, não. Aí meus amigos fizeram o Danilo Esperança. O Demétrio, né? Carlos Eduardo, Leonardo e o Joel. Uhum. Joel, psicólogo, pastor, né? Pastor Joel. E aí eles foram de sala em sala pedindo quem podia dar R$1 para ajudar um amigo a voltar a estudar. Aí eles foram de sala em sala pedindo quem tinha R$1 para dar para ajudar um amigo. Eles chegaram lá em casa com um saco cheio de dinheiro. Né? São amigos. São meus amigos, entendeu? Né? É emocionante, assim. Eu já me emocionei muitas vezes com essa história, né? E aí eu voltei para a faculdade, né? Aí depois, esse cara vai voltar, nós vamos conseguir o FIES, aí vamos botar pressão e tal. Beleza, aí voltei, consegui o FIES. Aí depois do FIES ficou bem, era muito bom, né? Não sei como é que tá hoje, mas era muito bom, me ajudou muito, entendeu? Inclusive eu tenho que pagar agora. Não, eu lembro que eu estava na graduação, ainda você falou assim, falta só mais 15 parcelas do FIES. Eu lembro como se fosse hoje. Já estava, foi umas 100 parcelas. Nossa, enfim, pode ser uns 12 anos pagando, né? Mas é muito pouco, isso é muito bom, né? Então, a gente não ter dinheiro não significa que a gente não pode correr, lutar e ir atrás. A gente tem que se esforçar muito mais. É óbvio que quando você tem uma condição financeira é mais fácil. E hoje tem muito acesso, né? Nossa, você encontra eu sempre falo com gente, vocês têm uma coisa importantíssima que a gente antigamente não tinha. Vocês têm um celular com acesso à internet que vocês têm todas as informações possíveis. Antes a gente só tinha a biblioteca da faculdade, né? A gente, para comprar um livro era, nossa, Jesus. Mas vocês têm informação, então vamos atrás, vamos consumir, vamos estudar. Não tem pra onde. Concordo. Na minha época era difícil, eu ia falar como era lá, era difícil, mas hoje é bem mais fácil. Você pode tirar uma foto do livro, né? Enfim, sem tirar a cópia, né? A xerox, né? Aí voltei, né? Depois do Danilo Esperança e tal, e chegou um momento, eu sempre gosto de falar essa história, né? Que depois ela vai repercutir na minha vida também. Eu saía, né, no intervalo e tava todo mundo lanchando. Aí eu olhava, o pessoal comendo coxinha com frango catupiry e Coca-Cola. Eu olhava aquilo ali, mas não tinha dinheiro nem para pegar o ônibus. Tu imagina para comprar uma coxinha. Aí eu engoli aquela vontade, ele é seco e tal. E digo, mas quando eu puder, eu vou comer muita coxinha. Né? Aí eu voltava de pé para casa e tal. E em casa eu destruía de comer macarrão, né? Eu comia muito macarrão nessa época, né? Depois o que aconteceu? Quando eu me formei, eu vou pro futuro agora, pro presente, né? Quando eu me formei, presente não, uns 5 anos atrás, né? Depois de formado, nossa, eu gastava muito com comida, eu comia muito, eu gostava de comer bem e tal, até que eu engordei muito, né? Eu passei a pesar quase 115 quilos, aí depois tive que emagrecer. Mas isso é uma outra parte, né? Vamos voltar lá para a graduação. E aí eu ia nessa pegada, né?
de carona, de pé, né? Dormia na casa dos amigos para poder estudar, fazer os trabalhos, não tinha computador, tinha que usar o computador dos amigos, entendeu? Então eles me emprestavam. Então o Demetrio ele me ajudou muito, né? O Demetrio é um grande psicólogo, né? Tem uma linha de atuação muito forte em suicidologia, né? Em luto, né? Ele é professor de psicologia também em Parnaíba, né? E trabalha na gestão do IESVASF, da IESVASF, da Instituição de Ensino Superior lá. Ele é muito bom, né? Ele me ajudou muito nesse sentido. Eu fazia os trabalhos lá com ele. E aí depois fui indo, né? Aí eu estava perto da minha formatura, né? Aí, chegando perto da formatura, eu tinha passado experiência no Comercial Carvalho, fui estagiário no Comercial Carvalho, de psicologia. Era ótimo, muito bom, obrigado, Comercial Carvalho, foi uma experiência muito boa. Fui da psicologia escolar como estagiário do Colégio Certo, né? Passei na Casa Mata e fiquei 1 ano na clínica da Santo Agostinho, né? Na minha época a gente passava 1 ano, né? Então eu tive muitas experiências. Aí chegou o momento de finalizar o curso, né? Aí eu disse, cara, que eu vou para onde? Aí nesse momento eu pensei, eu vou fazer um mestrado, vou ser professor, que eu gostava de dar monitoria, de falar, enfim, tal, e entendia que isso seria muito bom financeiramente também. Aí eu já comecei eu vou ter que ir para o mercado, né? Mercado de trabalho. Isso eu tinha 21 anos. Aí eu disse, eu vou passar no mestrado. Aí eu comecei a estudava muito, obsessivamente, né? Mas tinha prova de inglês. Eu não sabia falar inglês. Aí eu saí pedindo para para quem pode me ajudar a falar inglês? Tu fala inglês? Pode me ajudar. Tu fala inglês? Tu pode me ajudar? Então, eu nunca parava nas adversidades. Tinha um obstáculo, eu não ficava, meu Deus, é agora. Não, eu vou atrás. Aí eu consegui uma pessoa que deu aula de graça de inglês. Passou tipo uns 15 dias todo dia, né? Pronoun, verb to be, todo o negócio que vocês estão estudando aí, né? Como é que faz? Falso cognato, vai para onde? Para lá, para cá. Beleza. E aí, em 2006, eu estava no 10º período, aí eu passei no mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sem ter terminado a graduação. Aí me formei, arrumei minha mochilinha, fui para Natal, né? O Rio Grande do Norte, fazer o mestrado. Isso, aí eu fui logo 22 no ano seguinte, né? Isso muito novo, né? Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, eu disse, pronto, agora eu estou formado, passei no mestrado, minha vida vai mudar, né? Vou começar a não andar mais tanto de pé, né? Já tá na hora, né? Pô, não aguentava mais. Nessa época, quando eu andava tanto de pé, eu pesava uns 60 quilos. Então, eu já vi fotos dessa arrumação aí. Nossa, eu era horrível, magro demais, né? Aí fui para uma fé, não, minha vida agora vai mudar. Vai bombar agora o mestrado e tal, vou receber bolsa de pesquisa do Ministério da Educação, da CAPES, CNPq. O que acontece? Cortaram todas as bolsas na época. Mas, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? E eu tinha juntado um dinheirinho porque dos estágios, né? E que eu também eu dava aula, eu nem falei, eu dava aula num projeto social chamado Ação Brasil lá na época, que era todo final de semana, né? Aí dava uma aulinha e tal, né? O que acabou acontecendo? Eu disse, pô, não tem pra onde ir, cara, vou ter que voltar pro Piauí, não é possível. Como é que eu vou morar? Como é que eu vou me manter? Eu só tinha lugar para 3 meses, né? Eu morava onde? Eu morava na dependência de empregado de uma casa de pensão que tinha lá, entendeu? Que era o quartinho mais barato. Mais barato, era bem pequenininho. Era metade dessa sala aqui. Só cabia a cama, né? Um guarda-roupa minúsculo. Caramba. Mas eu não entendi isso como problema. Na verdade, eu estava muito feliz, né? Eu entendia que aquilo ali, né, ia me fazer avançar. Aí o que eu fiz? Participei da seleção da Casa do Estudante. Aí eu entrei. Aí fui morar na República. A Casa do Estudante é paga pelo governo federal, né? Que aqui tem também, dentro da universidade, que tem uma casa que ficam os estudantes, que até o professor Carlos Eduardo tem um projeto lá também, né? De assistência, né, aos estudantes lá. Eu fui morar na Casa do Estudante. Quarto coletivo, banheiro coletivo, almoçava, tomava café da manhã, jantava no RU, era tudo, né? Tipo, às vezes eu estava estudando e perdi a hora, o restaurante universitário fechava, não comia, só ia comer no outro dia. Justamente. Eu não tinha dinheiro, a única coisa que eu tinha era casa e comida, né? E dava um sabão para ir lavar roupa também. Então tinha isso, né? Então ia indo. Logo depois, 2 anos depois, eu terminei o mestrado, né? Terminei. E na hora que eu terminei, né, o mestrado, eu passei para dar aula na Universidade de Potiguar, né? Aí a vida melhorou. Aí na hora que eu entrei na Universidade de Potiguar, eu já tinha o quê? 24 anos. Aí minha vida, ela transformou da água para o vinho em um dia. Em um mês, na verdade, porque o salário caiu um mês depois, né?
Né? Eu nunca tinha nem visto dinheiro espécie daquele jeito, entendeu? Não tinha costume. Não tinha costume. Sabe o que eu fiz? Eu levei a mochila e abri a mochila para o cara botar tudo dentro do meu primeiro salário. Aí meus amigos, pai, tu é louco, como é que pode ser? Não, porque eu queria ver, eu vou deixar no banco. Eu disse, não, pai, tem que deixar no banco, eu tenho um cartão de crédito. Agora que eu tive a oportunidade de ver. Quero ver se vai ficar aqui embaixo do meu colchão. Aí me orientaram e tal, beleza. Depois eu deixei lá no banco e tal. Aí a minha vida andou muito, aí eu comecei a ter acesso, eu comecei a viajar, eu comecei a estudar mais. Comer coxinha. Eu comia coxinha, com catupiry, Coca-Cola, nossa, bom demais, entendeu? Aí foi nessa que eu engordei demais, aí depois eu tive que virar fitness, né? Uhum. Mas aí depois disso a minha vida transformou radicalmente e assim está. Aí lá na Universidade de Potiguar, aí tive a experiência de ser psicólogo do esporte, né? Fui psicólogo dos atletas que foram para Pequim, para a Olimpíada, que lá tem um polo paralímpico, né? Os atletas paralímpicos, né? Cadeirantes, né? Tem dificuldades, como que chama? Dificuldade de mobilidade, ou teve alguma questão de paralisia cerebral, ou tem alguma deficiência física, né? Então a gente fiz um trabalho muito grande com eles lá, né? Depois passei muitos anos dando aula lá. Depois eu voltei para o Piauí, né? E aí eu voltei para o Piauí, montei uma empresa aqui com um grande amigo meu, me chamou, aí me trouxe para cá, encontrou essa empresa. Logo depois a Santo Agostinho abriu seleção para professores, eu virei professor da Santo Agostinho. Então eu virei professor de onde eu tinha passado toda essa dificuldade, né? E me abriu muitas portas lá. Teve um dia, né? Aí eu tô começando a acelerar por causa do tempo aqui, né? Aí teve um dia que me chamaram como professor para dar uma palestra na Federação das Indústrias do Piauí sobre saúde mental. Dei uma palestra e nesse dia estava a doutora Janete, né? A doutora Janete, naquele momento, ela era irmã do vice-governador José Filho, né? José Filho. E aí ela me viu dando palestras. Eu disse que quando eu terminei, ela me chamou para conversar, né? Eu disse, Danilo, gostei muito da sua palestra, não me conhecia, estou me conhecendo agora e tal. Gostei muito do seu trabalho, da sua palestra, da sua experiência. Quando o Zé Filho assumiu, eu vou lhe indicar para você trabalhar no governo, no combate às drogas no estado do Piauí. Eu disse, tá bom. Eu não esperava. Depois, né, ela me ligou, né? Grande amiga Janete, um abraço para ela. Né, a Zé Filho assumiu e tal. O governo do estado, a gente quer que você venha trabalhar no estado na parte de prevenção às drogas. Aí eu virei, né, gerente, né, dessa coordenadoria, né, fizemos trabalho no estado todo. Aí, né, assim, a minha vida já estava andando mais ainda, aí tive mais experiência, mais trabalho prestado, né, e minha vida foi andando, né, aí depois, enfim, né, o trabalho no consultório foi ampliando demais, né, graças a Deus, uma agenda bem cheia, né, assim, trabalho bastante, né, vivo uma vida muito boa, né? Tenho muitas realizações pessoais, financeiras, profissionais, familiares, entendeu? E vivo muito bem. Que bacana, mas também depois de uma trajetória de vida dessa... Merece. Né? Ó, gente, a gente vive num aspecto muito de conforto, né? De que as coisas precisam ser fáceis. Gente, não tem como não. Realmente sair da zona de conforto, se colocar mesmo numa situação de que eu quero, então eu vou conseguir ir atrás. Não dá pra esperar que as coisas venham pra você, que seja tudo fácil, que a minha escolha vai ser fácil, a minha graduação vai ser fácil. Gente, só é fácil mesmo quando a gente morre, né, professor? A gente fica lá enterrado e deitado pra sempre. Enquanto a vida, há movimento, não dá pra ficar parado, esperar as coisas acontecerem. Por favor, vocês são jovens. Se não dá nesse ano, meu amor, próximo ano também vai dar, e é isso. Aí eu pego, Danilo, nessa trajetória toda, né, Gabi? Teve algum momento assim que, cara, eu acho que eu deveria fazer outra coisa? Ou eu queria outra coisa? Então, vamos lá, né? Então, estamos falando de 20 anos, né? Então, o Danilo hoje não é o mesmo de quando ele tinha 16 anos, né? E muita coisa aconteceu de lá pra cá. E nem contei a história do conselho, que eu fui do conselho de psicologia, que a gente foi eleito. Depois a gente conta essa parte. Eu vi essa história aí. Mas depois eu conto essa... Tu me lembra? Não, tranquilo. Lembra dessa parte, né? Então, no meio desse percurso, né, vamos dizer assim,
eu realizei todos os meus sonhos de quando eu tinha 17, 18 anos. Todos. Não faltou um. Né? Não faltou nenhum. Né? Fui professor de psicologia, que eu sonhava com isso quando eu era aluno de psicologia. Fui diretor do curso de psicologia, fui diretor de curso mais novo do Brasil. Na época eu tinha 25 anos, quando fui diretor adjunto do curso de psicologia da Universidade de Potiguar. Fui diretor estratégico de negócio da Universidade de Potiguar, então eu coordenava, junto com a diretora da Escola da Saúde, todos os cursos de saúde. Medicina, terapia ocupacional, enfermagem, fisioterapia, psicologia, estética. Então eu trabalhei, eu fiz toda a escada, entendeu? Fui professor, diretor adjunto do curso, diretor estratégico da escola, né? Trabalhei para montar um centro integrado de saúde, hospital simulado. Minha história é muito grande, né? Então fiz tudo isso, né? Depois, professor, virei paraninfo, né? Fui nome de turma, né? Tenho muito orgulho da minha turma Danilo Camuri, tá? Um beijo para todo mundo, né? Então, nome de turma, fui eleito para o Conselho de Psicologia, fui tesoureiro do Conselho de Psicologia, né? Durante muito tempo, trabalhei pela classe, pela categoria, né? Eu realizei tudo que eu imaginei, eu realizei. E aí, obviamente, quando a gente vai envelhecendo, né? Ou amadurecendo, né? Outras coisas começam a surgir. Aí começaram a vir os meus sonhos dos pós-30 anos, entendeu? Depois de ter realizado todo esse círculo de realizações, né? Então aí veio novas coisas. Aí, para onde é que eu fui, né? A ideia não era deixar A por B. A ideia era juntar A e B. Porque às vezes a gente pensa que ou é isso ou é aquilo. E tem um grande pensador, né? Ele vai dizer que não precisa ser ou isso ou aquilo. Pode ser isso e isso. Então tira. Então tá. Como é que eu posso levar a minha experiência na psicologia para outros lugares? E aí eu levei para onde? Para o empreendedorismo. Para juntar com a parte de startups. Então eu tento, né, assim, eu tenho alguns projetos, né, assim, alguns avançaram, outros não, porque é delicado mesmo, juntar a psicologia com a tecnologia, né, que é a nova onda, né, novo momento. Então, por exemplo, né, eu tenho projetos com amigos da ciência da computação, onde a gente, né, busca desenvolver algoritmos para analisar comportamento humano através de dados. Né? Então aí esse é o meu ponto para a próxima década, é juntar a psicologia com a tecnologia, né? Já são meus sonhos pós 35 anos, vamos dizer assim, né? Fui fazer um curso em São Paulo com o Ricardo Capra. O Ricardo Capra é um grande cientista de dados, ele fez a campanha do Barack Obama, né, de dados, fez serviço para o Banco Mundial, né, para Santander, para vários, Barcelona Futebol Clube, com análise de dados. E ele tem um curso lá que chama Skinner Bootcamp, que ele ensina a analisar dados comportamentais através de Instagram, Facebook, Twitter. Então, por exemplo, né, coloca no Google aí, algoritmo da vida, Twitter. Os pesquisadores, né, da tecnologia com a psicologia, eles desenvolveram um algoritmo que ele lê os tweets e ele categoriza se aqueles tweets têm traços depressivos ou não. E manda alertas, mensagens para tentar salvar aquela pessoa. Então, o meu ponto agora é chegar próximo a isso, entendeu? Isso está me movimentando no sentido profissional também, né? Manter a minha clínica, né? Manter meu serviço e tenho esse flerte com a tecnologia, né? Para poder tentar desenvolver isso. Então, eu tenho estudado isso, viajo para fazer curso a partir disso, entendeu? Porque eu uso os recursos que eu tenho hoje, né? Para me qualificar para ir em busca de novos desafios, entendeu? Então, por exemplo, o doutorado que eu quero fazer provavelmente vai ser nessa linha onde junta psicologia com tecnologia, né? Tentar desenvolver alguma solução que possa ajudar as pessoas. Tem um grupo que eles estão mapeando, né, o uso de filtros no Instagram e traços depressivos. E eles estão achando correlações, né? Que filtros as pessoas usam quando estão em traços depressivos, né? Porque a gente tem... Praticamente todo mundo está no Instagram, né? Assim, muita gente. Então, a gente pode usar essa ferramenta como uma grande aliada do nosso trabalho como psicólogo.
Mas para isso a gente vai precisar entender como funciona, a gente vai precisar conversar com as pessoas, né? A gente precisa estar juntos, entender. Aí eu fiz curso, fiz até aula de programação, eu fiz, né? Para entender como é que se constrói as coisas, né? Eu não sei programar, obviamente, mas eu entendi um pouco ali da lógica, né? Fiz curso de análise de dados comportamentais, entendeu? Fiquei um tempo em São Paulo, fiz cursos aqui em Teresina também, tenho muitos amigos da área de tecnologia, né? Então aí foi surgindo esse ponto. Então você que está aqui, está em dúvida de psicologia e tecnologia, pode ser os dois, não tem problema, né? Hoje você vai ter psicólogos no Google, no Facebook, no Instagram, né, tem a psicologia robótica, tem várias áreas muito modernas da psicologia que a gente nem está discutindo aqui no Brasil ainda, mas já tem, né, áreas lá muito fortes nesse sentido, entendeu? Né? Bacana. E com uma experiência tão grande assim, né? Você atuou em várias áreas da psicologia, tanto na graduação quanto na sua própria atuação profissional, né? Você conseguiu abarcar muito e ter muita experiência. E com isso, eu queria que você desse um recado para os alunos que estão nesse processo de escolha e que estão pensando em psicologia. O que é que você pode dizer para eles para ajudar nesse processo de escolha? Muito bem, uma pergunta boa e difícil, né? Agora eu estou pensando aqui, né? Primeiro, né, assim, se você tem interesse, está na dúvida, está pensando, né? Primeiro ponto, você olhar, você vai ver que quase toda a minha fala aqui hoje, ela repete a palavra cuidado, né? Então, o cerne da nossa profissão tem a parte do cuidado, né? Seja ela onde você vai fazer, se vai ser na escola, se vai ser com a tecnologia, onde vai ser, mas ela tem esse traço de cuidar. É muito forte isso na gente, tá? Em relação ao mercado, o mercado está muito favorável à psicologia, né? Para vocês terem uma ideia, em média eu atendo entre 7 a 8 pessoas por dia, todo mundo particular, não atendo por plano de saúde, né? Tem fila de espera, né? Tem muitas indicações de amigos médicos e de outras categorias também, né? Então, tá muito bom, entendeu? Muito bom. Uma consulta dura em média 50 minutos a 1 hora, quem nunca participou, né? Então, dá uma média de 7, 8 horas por dia, né? Então, eu atendo de 9 a meio-dia, de 2 até 7, né? Até 6, entendeu? Então, antes das 9, eu sou dedicado à minha família, ao CrossFit, que eu treino todo dia, não é? Meio-dia sempre almoço em casa com a minha família, e à noite sempre estou com a minha família também, né? Então eu consigo ter qualidade de vida, eu consigo participar da vida da minha família, eu consigo ter lazer, ter amigos, enfim. Então dá para agregar tudo isso numa boa qualidade de vida, tá? O outro ponto, né? Disciplina, né? Você vai precisar ter muita disciplina, muito foco para você ser bom em qualquer área. Na psicologia não é diferente. Tem que ser realmente muito bom, tem que ter ética, tem que ter caráter, enfim, tem que ter disciplina, foco, tem que ter resiliência e tem que ter paciência e atitude, tá? Se eu pudesse dizer assim, o que eu mais vi na minha geração para agora, assim, dos meus alunos, né, e dos amigos que eu tinha lá na época, o que mais diferenciou os resultados profissionais é justamente uma coisa chamada atitude. Não é? Então, por exemplo, você pode fazer diversos cursos, né? Mas se você não tiver atitude, né? Se não tiver enfrentamento para a vida, vai ficar mais difícil, entendeu? E o que a vida quer da gente é coragem, né? Então, assim, como diz, tá com medo, vai com medo mesmo. Enfim, a gente tem que se jogar. É totalmente possível viver bem, né? Em termos de formação, nós temos muitos cursos maravilhosos, nós temos muitas pós-graduações de alto nível, nós temos muito mais conhecimento da neurociência, né, e de outras áreas vindo para a psicologia. Hoje a nossa relação com todas as categorias da saúde é muito boa, né, nós somos muito respeitados, né, somos
muito alinhados, né? Eu trabalho muito alinhado com muitos médicos, né? Médicos, né? Oncologistas, psiquiatras, neurologistas, cardiologistas, né? Muita gente vai no cardiologista antes de ir no psiquiatra ou psicólogo, né? Acha que tá morrendo do coração, mas é ansiedade. Justamente. A gente pode marcar um dia para falar disso, assim, né? Mas tem um respeito muito grande, entendeu? Então, para isso, você também precisa estar qualificado para conversar com esses profissionais. Então, por exemplo, né? Nós temos estudos que mostram que homens com baixa testosterona apresentam traços depressivos. Então, se você é psicólogo, chega no seu consultório um cara com traço depressivo, você não pergunta como é que estão as taxas hormonais dele, você está deixando passar um ponto. Aí você pode fazer uma intervenção, a técnica, todo um protocolo e talvez não melhore. Por quê? Porque está faltando a parte de regulação hormonal, que na terapia não vai fazer efeito. É como o Carlos, né? Ele traz, é um trabalho holístico. Exatamente. Você então, tem que saber de muita coisa para fazer um atendimento. Não é só sobre escolher mais uma abordagem, meu povo. Não é sobre escolher só uma abordagem. É sobre saber muita coisa. Então a gente, né, quem trabalha nesse segmento do atendimento, da clínica, tem que estar fazendo toda essa visão holística da parte hormonal, né, da parte física do sujeito, né, você tem que estar ligado na neurociência, tem que estar ligado na história de vida da pessoa, você tem que estar ligado na cultura, né, você tem que estar ligado nos valores e princípios daquela pessoa. É um conjunto de coisas para a gente poder entender um adoecimento e poder fazer uma boa intervenção, entendeu? E ter os profissionais que você possa indicar, né, enfim. Então eu acho que você ter essa visão, essa dedicação, esse amor pela ciência, né, pelo conhecimento, né, você ter né, a palavra obsessão é muito forte, né, mas assim, você ter, né, uma obsessão mesmo, né? Para ser bom, entendeu? Obviamente sem isso extrapolar os limites do que é saudável, entendeu? Isso vai fazer toda a diferença, sabe? Vai fazer toda a diferença, entendeu? Muito bem, gente. A gente podia fazer mais 2 horas, né? Mas infelizmente não dá. Mas no final acho que eu fui muito grande, né? Pra falar uma coisa só, né? Não, mas a psicologia tem moral, vai ficar todo tempo, brincadeira. Gente, é isso. Danilo, muito obrigada pela tua participação, assim, foi um momento riquíssimo de conhecimento pra mim, pra Ana, acho que não só pra nós, né? Pra todo mundo que vai assistir esse episódio. E a gente espera contar com vocês com você em outra participação também. Pode chamar, né? Já tá convidado já para a próxima temporada, pra gente falar de outros assuntos, ansiedade, tudo que envolve a psicologia, tá bom? Muito bem. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, porque olha, foi uma conversa não só sobre psicologia, mas sobre dedicação, superação também, né? Sobre muita coisa. Muito bem. Sua história é muito bonita, muito inspiradora, na verdade, né? Obrigado. E eu fico imaginando meus filhos escutando essa história depois, né? Assim, eu quero que eles se eles puderem ver esse podcast, assim, eles saibam, né, que o pai deles foi um grande guerreiro, né? Assim, acho que essa é a minha marca, né? E que eu espero para todo mundo que esteja nos assistindo aqui hoje, né? Fiquei muito feliz com o convite do CPI, né? Tenho um carinho muito grande pela escola, pelo professor Gilson, né? Por todo mundo. Tá, assim, sou muito fã dessa instituição há muitos anos, tanto pelo lado do cuidado com os alunos, quanto pela parte educacional, quanto pelo empreendedorismo, né, da instituição, assim, que realmente eu vi crescer, né, quando era lá eu vi começando, né, com um curso, né, de português e tudo, e crescendo e ficando uma escola muito grande, né. E, né, eu tenho um carinho muito grande por isso, então sou sempre à disposição, podem me chamar sempre, tá? Quem quiser bater um papo depois, enfim, quiser falar comigo, pode me procurar nas redes sociais, né? @Danilo Camuri, tá? Vai ser uma alegria conversar com cada um de vocês. Maravilhoso. E pessoal, só para relembrar, nós temos vários episódios no TV Colégio CPI. Se você tá indeciso, corre lá, assiste os episódios. Tem profissionais com uma trajetória incrível, com vários conteúdos que vocês vão saber um pouco mais sobre as profissões, o que eles fizeram, como foi a trajetória. Tem um material muito rico para vocês, tá? Então é isso, a gente se encontra na nossa próxima temporada, né, Gabriela? Fechamos com chave de ouro. Fechamos com chave de ouro hoje. Obrigada, Andressa. Obrigada, Luana. Beijo, Luana. E não esqueça, vamos curtir, vamos compartilhar.
Vamos interagir conosco. O setor de psicologia está aqui para vocês. Desde o início do ano até o final, ninguém larga a mão de ninguém, né? Estamos juntos, o time joga junto, qualquer coisa nos procurem, a gente pode auxiliar vocês em muita coisa, como a gente já vem fazendo desde o início do ano, tá bom? Até o próximo ano, a próxima temporada, gente. Tchau! Até mais, cheiro! Tchau, gente!